Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Um muito bom dia na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos de volta mais uma vez na continuação da nossa meditação na Palavra de Deus. Estamos meditando no Evangelho segundo escreveu São Mateus e hoje nós vamos meditar num capítulo muito conhecido que é o capítulo 11 e vamos neste capítulo ele observar o relato, a continuação do relato do ministério de Jesus, abordando então aqui o papel de João Batista, a resposta das cidades em relação ao ministério de Jesus e a revelação do caráter de Cristo. Este capítulo é fundamental para entender a identidade de Jesus e o chamado ao arrependimento, bem como a paz que ele oferece. Este capítulo, o capítulo 11, está aí dividido em pelo menos 4 partes. Vamos para a primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 6, e ele trata da mensagem de João Batista. Diz o verso 1, e aconteceu que quando Jesus terminou de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Após enviar os discípulos, Jesus continua seu ministério de ensino e cura. O verso 2 diz, e ouvindo João no cárcere as obras de Cristo, mandou 2 dos seus discípulos. João Batista, que estava na prisão, envia discípulos para confirmar se Jesus é realmente o Messias. Isso demonstra a dúvida que pode surgir até entre profetas. O verso 4 a 5 diz, respondeu-lhe Jesus, ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem e os mortos ressuscitam. As respostas de Jesus são um cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, está em Isaías 35. Isso reafirma a identidade de Cristo e as evidências de sua missão redentora. E o verso 6 diz, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Jesus adverte sobre a possibilidade de ofensa ao seu ministério. A verdadeira fé não se baseia em expectativas e preconceitos humanos. O verso 7 a 15 do capítulo 11 fala do testemunho de Jesus sobre João Batista. E ao partirem os discípulos de João, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, que leste no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Jesus elogia João Batista, mostrando que ele não era alguém fraco ou inconstante. João era uma figura profética, forte e firme. Verso 11 diz, é verdade, vos digo que dos que nasceram de mulher não surgiu maior que João Batista, porém o menor no reino dos céus é o maior do que ele. A afirmação de Jesus sobre João reflete seu papel vital como precursor do Messias. O contraste entre João e os que pertencem ao reino enfatiza a superioridade da nova aliança trazida por Cristo. Verso 15 diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este convite à escuta destaca a importância de ouvir e entender as verdades do reino.
Os versos 16 a 24 trata da rejeição, a rejeição das cidades. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que, assentados nas praças, gritam aos seus companheiros. Jesus critica a incapacidade da geração de reconhecer a verdade, a indiferenciação entre as suas reações ao lamento e à alegria revela a dureza do coração do povo. O verso 20 diz: então começou a censurar as cidades em que mais se fizeram poderosos milagres, porque não se arrependiam. A ênfase no arrependimento é central ao ministério de Jesus. Os milagres não foram suficientes para levar as cidades à fé. Isso ressalta a depravação do homem e a necessidade do agir soberano de Deus para a salvação. O verso 24 diz: mas eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Jesus faz uma comparação severa, indicando que a rejeição à sua mensagem e milagres por parte dessas cidades será mais grave do que o destino de nações reconhecidamente pecadoras no passado. E os versos 25 a 30, encerrando este capítulo, trata sobre o convite de Jesus. Naquela ocasião respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus exalta a revelação divina como uma obra da graça de Deus, que não se baseia nas obras ou sabedoria humana, mas na simples fé. Este versículo reflete a doutrina da obra soberana do Espírito Santo que ilumina os corações. A revelação é destinada àqueles que se tornam humildes como crianças. Verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus é um chamado àqueles que estão sobrecarregados, oferecendo descanso e alívio. Esta é uma passagem mais conhecida que revela o caráter acolhedor e misericordioso de Cristo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A metáfora do jugo implica um relacionamento de aprendizes com o Mestre. A obediência a Cristo nos traz opressão, mas é acompanhada da paz e leveza. Então, assim nós encerramos este capítulo e algumas aplicações importantes então para a nossa vida. E a primeira aplicação é reconhecermos então o valor da revelação divina. O reconhecimento da revelação de Deus aos pequeninos é um lembrete de que a humildade é crucial na nossa capacidade de entender a verdade espiritual. Devemos nos aproximar de Deus com um coração aberto e receptivo. Segunda lição para nós é que o arrependimento é chave, né? O arrependimento, ele é a chave para a salvação, é como chave para a salvação. A ênfase de Jesus no arrependimento e sua relação com os milagres nos desafia a refletir sobre nossa própria resposta à mensagem do Evangelho. O arrependimento é uma condição necessária para a verdadeira conversão. Terceira lição, né? Um convite para o descanso em Cristo. O chamado de Jesus ao descanso é um consolo para todos que se sentem oprimidos. Isso nos lembra que em meio às lutas da vida, podemos confiar em Cristo para nos dar paz e alívio, aprendendo a viver sob sua orientação. E por último, a natureza do discipulado que nós temos que aprender. O jugo de Cristo representa não apenas submissão, mas um relacionamento ativo e frutífero com Ele. Isso nos convida a perceber a verdadeira alegria e liberdade que encontramos na obediência a Deus. Oremos. Pai Celestial,
É com graça que nos adentramos na Tua presença neste momento. E certamente, Senhor, Tu és aquele que tem acompanhado a nossa vida desde o nascimento. E eu oro agora, Pai, para que Tu venhas nos abençoar e aquelas pessoas que nos ouvem neste momento, que porventura esteja passando por momentos de muita luta e dificuldade, que ele seja alcançado pela mensagem do Evangelho, que o arrependimento faça parte do seu dia a dia e que o seu fardo seja tomado por Ti, Jesus, para que ele possa, na leveza, andar na Tua presença com alegria de coração. E assim nós oramos e pedimos. Amém. Deus abençoe você. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá. Deus abençoe.